senadores escolhem os 10 cargos restantes da mesa diretora. Foram eleitos o primeiro e o segundo vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes. Definição do comando das comissões temáticas está marcada para a próxima terça-feira. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os senadores elegeram nesta quarta-feira os outros 10 nomes que vão compor a mesa diretora do Senado, junto ao presidente Davi Alcolumbre, pelos próximos 2 anos. Como estava praticamente acordado entre os líderes partidários na terça-feira, foi apresentada uma chapa única. Eu gostaria de agradecer aos parlamentares, aos líderes que construíram junto comigo a possibilidade de estarmos hoje aqui efetivando a votação para que tenhamos uma mesa diretora completa do Senado Federal, na tranquilidade que o Senado Federal exige. Mas antes da votação, o líder da Rede Sustentabilidade, que ficou sem representação na mesa, questionou uma das indicações para a composição, a do senador Flávio Bolsonaro. Não me parece de bom senso, na ordem hierárquica, na mesa do Congresso, na mesa do Senado Federal e, por conseguinte, na mesa do Congresso Nacional, nós termos alguém que tem relação consanguínea direta, vertical, com o chefe do Poder Executivo. Não tem nenhuma inconformidade legal e até porque, em relação à mesa do Congresso, o terceiro secretário não compõe a mesa do Congresso. Aproveito a oportunidade para respeitosamente discordar aí do posicionamento do senador Randolph. Peço a Vossa Excelência em deferimento do requerimento. O presidente rejeitou a questão de ordem. Sinto-me na obrigação de indeferir o requerimento para votação em separado, formalizado por Vossa Excelência. O PT também quis registrar a discordância do acordo entre os líderes. Não temos muitas alternativas, mas que não é da nossa concordância que o processo tenha se dado dessa maneira. Esperamos que daqui para frente voltemos à prática do respeito à proporcionalidade. Com 1h30 de reunião, o resultado. O PSDB e o Podemos ficaram com as vice-presidências e o PSD com a primeira secretaria. As outras 3 secretarias serão representadas pelo MDB, PSL e PP. E as 4 suplências pelo PPS, PDT, PT e PSB. Uma novidade na composição da mesa foi a escolha de um partido por cargo. No biênio anterior, por exemplo, o MDB ocupava 3 cadeiras e o PSDB 2. O que me consta, a maior quantidade de partidos já presentes numa mesa diretora, então Vossa Excelência marca, a partir da sua inovação como jovem presidindo esta casa, também marca com a composição desta mesa de forma plena, envolvendo a todos. Ânimos serenados, entendimento à vista. De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o diálogo e o entendimento foram decisivos para a divisão dos postos de comando na casa. Os adversários de ontem, lado a lado, hoje. Cumprimentos de parte a parte. Prova de que, mesmo mantendo posições políticas divergentes, a temperatura no plenário era bem mais amena que a do último final de semana. Foi um exercício de paciência de Vossa Excelência, um exercício de humildade, que após tudo o que aconteceu no final de semana, com quebras de paradigma, com algumas colocações mais calorosas de ambos os lados, a construção de um momento
de paz aqui no Senado Federal. Com o clima pacificado, o presidente Davi Alcolumbre antecipou. Os entendimentos em torno das escolhas dos comandos das comissões já estão bem adiantados. O embate eleitoral é um embate normal, tem fricção, tem estresse. É evidente que às vezes extrapola, como foi o caso aqui na sexta e no sábado. Nós participamos ativamente desse processo e terminamos vitoriosos com a eleição do senador Davi. Isso é do jogo, um ganha, outros perdem. O clima ali dentro está muito de paz mesmo, de conciliação, de estar todo mundo querendo estar junto nesse processo democrático de mudança, né? Com a vitória do nosso presidente Davi, muito jovem, o que nos resta é apoiá-lo, que possa mediar todos os interesses nacionais através das votações rápidas aqui no Senado, que não seja obstáculo para o equilíbrio dos estados e também as reformas necessárias para o ajuste e o crescimento do nosso país. De que forma essa pacificação pode se estender até a escolha das comissões? Já há algum entendimento nesse sentido? Olha, nós já estamos bastante avançados na escolha das comissões, também na mesma linha. O presidente chegou, mostrou, olha, vocês com esse número de senadores, vocês têm direito a isso, todo mundo está compreendendo muito bem, está muito tranquilo. Está bem encaminhado e a CCJ vai ficar com o PMDB, com o MDB, que foi uma articulação entre PSDB e PMDB, numa costura que o PMDB está consolidando, pelo que o senador Eduardo Braga, líder do partido, disse na reunião da bancada, a possibilidade da senadora Simone Tebet ser a indicada da bancada do PMDB, e na Comissão de Assuntos Econômicos ficou como indicação para o PSD, que deve ser, pela composição e pela conversa com os senadores, o senador Omar Aziz. A mesa diretora do Senado é composta pelo presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários, além dos suplentes. Vamos ver agora quais são as principais atribuições dos integrantes da mesa. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, foi eleito primeiro vice-presidente. E o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, para segundo vice-presidente. Ele substitui o presidente nas faltas ou impedimentos. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, foi eleito para ocupar a função de primeiro secretário. Entre as atribuições estão ler em plenário a correspondência oficial recebida pela Casa e todos os documentos que façam parte do expediente da sessão, a supervisão das atividades administrativas do Senado. O senador Eduardo Gomes, do MDB de Sergipe, foi eleito segundo secretário. A ele cabe lavrar as atas das sessões secretas, ler e assinar depois do primeiro secretário. Já o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, foi eleito para o cargo de terceiro secretário. E o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, para o de quarto secretário. Entre as atribuições estão contar os votos e auxiliar o presidente na apuração das eleições. Os 4 suplentes secretários são senador Marcos Duval, PPS Espírito Santo, senador Everton, do PDT do Maranhão, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal. Eles substituem os secretários na ausência de algum deles. As bancadas dos 16 partidos políticos com representação no Senado definiram os nomes dos seus líderes partidários. O senador Eduardo Braga, do Amazonas, ficou com a liderança do MDB, que é a maior bancada. E o senador Otto Alencar, da Bahia, é o líder da segunda maior bancada, o PSD. A liderança do Democratas ficou com o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. E Randolph Rodrigues, do Amapá, é o líder da Rede. O senador Zequinha Marinho, do Pará, ficou com a liderança do PSC. O líder do PRB é o senador Messias de Jesus, de Roraima. Jorginho Melo, de Santa Catarina, é o líder do PR, Partido da República. E o senador Jorge Cajuru, de Goiás, é o líder do PSB.
A senadora Elisiane Gama, do Maranhão, ficou com a liderança do PPS. A liderança do PROS ficou com o senador Teomário Mota, de Roraima, e a do PSL com o senador Major Olímpio, de São Paulo. O senador Everton é o novo líder do PDT e a senadora Daniela Ribeiro, da Paraíba, ficou com a liderança do PP. O líder do PT é o senador Humberto Costa, de Pernambuco, e o senador Álvaro Dias, do Paraná, é o líder do Podemos. A liderança do PSDB ficou com o senador Roberto Rocha, do Maranhão. Entre as funções do líder partidário está, por exemplo, a indicação de colegas de bancada para compor as comissões do Senado, CPIs e comissões mistas que analisam medidas provisórias. Os líderes também participam de reuniões com o presidente do Senado para a definição da pauta de votações do plenário. A reforma da Previdência deverá ser a principal proposta do governo neste início de mandato. Ela foi tema de conversa entre o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. A reforma da Previdência deve ser a primeira proposta de emenda à Constituição encaminhada pelo governo ao Congresso. O presidente da Câmara acha que ela pode ser votada ainda em maio, mas é preciso ter maioria de votos. Se a Câmara votar durante o mês de maio, como limite, o Senado vota em junho, julho, porque o Senado é uma casa menor, tem um rito mais curto que o rito da Câmara dos Deputados. O nosso problema não é o regimento. O que nós temos que garantir é voto. Se a maioria dos partidos que defende a reforma da Previdência, essa maioria completar mais de 308 votos, essa é a solução do nosso problema. Sem dar detalhes da proposta, o ministro Paulo Guedes disse que ela deve gerar uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. São 96 milhões de brasileiros economicamente ativos e 46 milhões não contribuem e vão envelhecer. Então eles vão quebrar a Previdência. Então, o nosso desafio é não só salvar a Previdência antiga, como impedir que ela seja um mecanismo perverso de transferência de renda, como ao mesmo tempo livrar as futuras gerações dessa armadilha em que essas gerações passadas, as nossas, caíram, que foi produzir um sistema que piora a desigualdade e, ao mesmo tempo, destrói empregos em massa. Eu aposto com vocês que, se a gente aprovar a Previdência, o Brasil vai crescer nos 12 meses seguintes mais de 6%. A capitalização individual, citada pelo presidente Jair Bolsonaro como principal inovação no sistema previdenciário brasileiro, vem recebendo críticas de especialistas. Espero que o país não embarque nessa canoa que vai beneficiar principalmente o setor financeiro, as seguradoras, um punhado de grandes bancos que vão faturar muito com essas contas individuais. Este outro especialista avalia que a questão da Previdência tem que ser mais debatida com a sociedade antes de o governo apresentar uma proposta. É importante que nós tenhamos uma avaliação mais ampla sobre as contas da Previdência, né? Nós temos um relatório da CPI da Previdência que apontou, por exemplo, que não há déficit no regime geral. Então, há um desencontro de informações, é necessário que isso seja avaliado de maneira absolutamente criteriosa para que se crie políticas públicas com o objetivo de sanar o problema do déficit, caso ele seja existente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que quer rapidez na tramitação da reforma da Previdência, após a votação na Câmara dos Deputados. A gente vai construir com os líderes partidários para que essa reforma tenha celeridade nas comissões e no plenário para sua votação. O Brasil precisa dessa reforma, os estados estão amargando uma crise nunca antes vista na sua história e o Senado é a casa da federação, que representa os estados. A gente precisa dar uma resposta. E hoje de manhã, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu o ministro da Justiça, Sérgio Moro. No café da manhã, eles discutiram o pacote anticrime proposto pelo governo. Os dois conversaram sobre segurança pública e combate ao crime organizado. Moro encaminhou ao Congresso um pacote de medidas com propostas de mudanças na legislação. O objetivo é o combate à corrupção e ao crime organizado. O ministro da Justiça propõe mudanças na lei para combater essas organizações. E uma das propostas é de que fique
explícito na legislação que tanto as facções do tráfico quanto as milícias sejam classificadas como organizações criminosas. Educação de qualidade e melhorias na segurança pública são a principal bandeira do senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte. Ele conversou sobre as bandeiras de seu mandato com a jornalista Renata de Paula. Olá! A onda de renovação que chegou ao Senado, são 46 novos senadores, trouxe o estreante na política, Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte. Senador, primeiro cargo eletivo. Primeira campanha. Começar já na primeira campanha. Primeira campanha. Né? Também no... E o curioso, né? Não tenho parente político, não tenho nem amigos que me ajudaram na política, nem tão pouco que estou vindo mesmo sem experiência nenhuma, vim para aprender, vim para observar, vim para ouvir, vim para fazer o melhor, vim para cumprir o que as pessoas esperam de mim, ser o que eu sou, trazer para cá, para essa casa, o que a população lá fora está pedindo. Um pouco de respeito e moralidade com eles. Na campanha, o senhor defendeu algumas bandeiras específicas, não é? Assim, educação de qualidade. Isso. O que o senhor imagina que hoje no Legislativo pode ser feito para melhorar a educação do país? Então, eu não tenho uma ideia, eu tenho um trabalho feito lá no meu estado, na capital do Rio Grande do Norte. Eu tenho uma escola pública que estava devastada pelo crime, totalmente abandonada pelo Estado, ia fechar, sem alunos, sem professores, e eu, pessoalmente, com mais 3 policiais, reconstruímos toda a escola, livre, espontânea vontade. Fizemos acordos, parcerias com supermercados, pegamos produtos de avaria, melhoramos a alimentação. Então, a escola que estava prestes a fechar, hoje não cabe mais alunos. Então, não é só apenas um projeto, uma ideia, é um trabalho feito. Se nós fizermos isso é escola de periferia, viu? Escola de área crítica lá na minha capital. Mas eu imagino que quando o senhor fala de reconstrução, não é só uma reconstrução física, né? Houve um trabalho além. A reconstrução física é o mínimo que o Estado, que o governo, que as autoridades possam dar para as pessoas. Mas o melhor que foi dado foi a interação, o respeito, a dignidade, devolver aquelas pessoas que até então não se enxergava a população, não se enxergava merecedor de um produto, de uma escola, de meios de qualidade. Então, esse trabalho foi feito, pode ser expandido, não foi militarizada a escola existe disciplina e muita ordem, então é uma escola que quando eu falo, eu me sinto até emocionado porque foi uma ideia minha que a gente colocou em prática e dá para ser transformado se a educação tiver qualidade, se a gente colocar ordem nas escolas. E se tiver disciplina, eles obedecem muito bem, eles respondem muito bem. A escola, para quem tiver curiosidade, é a Escola Maria Ilka de Moura, bairro do Bom Pastor, em Natal. E a participação da sociedade nesse processo? Adoraram. Como é que foi? Ficou perfeita. A população protege a escola hoje, porque a escola não funciona só para os alunos. Essa Escola Maria Ilka funciona para os pais também. Os pais, no dia de sábado, têm cursos profissionalizantes. Os pais que eu digo são as mães, né? Porque a maioria dos pais já não estão mais nesse plano. Foram pelo tráfico de droga, por ser um bairro perigoso, ou estão presos ou mortos. Então, as mães que têm essa carga de responsabilidade com os filhos, então no sábado era disponibilizado para elas um curso para que elas fossem profissionais, maquiagem, cabelo, pintura. Isso com parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte. Um processo de capacitação mesmo para... Isso, mais um prédio da escola. Não precisou construir um outro prédio, não precisou gerar Não. Tudo dentro da própria escola. Isso fez a população criar essa proteção pela escola. Então, cursos como cuidador de idoso, técnicos mesmo de enfermagem foi dado pela universidade, quando as pessoas saíram da comunidade, tudo através da escola. Então as pessoas começaram a enxergar, então as próprias pessoas que destruíam aquela escola, que depredavam aquela escola, passaram a proteger aquela escola. Aí você diz, mas capitão, mas como fazer por aqui algo parecido com lá? Uma coisa é partir da ideia, de nunca ter feito. Outra coisa é fazer e ter a ideia
e se colocar no papel. Esse é o desafio, tanto na educação como na segurança pública. Então, que é outra bandeira, né, que o senhor defendeu durante a campanha toda. Outra bandeira, e também a saúde, né? Eu até então não utilizava planos de saúde, eu ia para hospitais públicos. Então, o melhor plano de saúde meu era não ficar doente. Então, cuidava da alimentação, pratico esporte, faço tudo isso. Mas quando ficava doente, ia lá na UPA, fazia tudo isso. Então, eu venho desse meio, eu venho da sociedade que precisa de serviços públicos de qualidade. Ninguém mais suporta pagar impostos, tanto quem paga e quem não paga, e não ter o serviço retribuído para a população. Então, quando você... Qual o projeto? Qual é... Não, é o trabalho feito já. A gente adequa um trabalho realizado, que a gente passou anos fazendo. Esse da escola eu passei 2 anos. O de policial militar, 15, praticamente 16 anos. Desde 2013 que eu estou na polícia. 2003 que eu estou na polícia. Então, dá para a gente entender o porquê que a criminalidade expandiu tanto. Não só no meu estado, mas como no país. De um lado, o sucateamento da Polícia Militar, da Polícia Civil, o pouco investimento que tem, eu digo isso no meu estado. Em concomitância com a educação cada vez mais falha, com os valores cada vez mais diluídos. Então, quando eu digo ordem e disciplina, não é uma característica de militar, é uma característica de qualquer ser humano que quer sucesso. Qualquer pessoa que deseja ter sucesso na vida, que quer ser um bom profissional, tem que ter essas qualidades, tem que ter pelo menos essas 2 palavras incutidas nele, dentro do pensamento dele, que é seguir, obedecer, cumprir, praticar, fazer, repetir. Mas as pessoas hoje não entendem mais isso. Então, foi muito criticado no meu estado quando eu ocupei uma escola pela Polícia Militar. Disseram que não seria atribuição minha. De fato, não era. Mas fiz tão bem quanto qualquer outro educador. Tá bom? E em relação à segurança pública, o senhor traz essa bagagem de 15 anos na polícia. Né? Como o senhor acha que o senhor pode contribuir no parlamento agora? Isso, 15 anos se revezando entre policiamento ostensivo, entre comunidades perigosas, e um curto período de 4 anos comandando a Operação Lei Seca, foi por onde eu fiquei conhecido no meu estado, tratando as pessoas com igualdade. Nenhum crime que ninguém praticamente dava significância, onde era natural, onde era comum se beber e dirigir. Eu apliquei a lei para todos de forma rígida, e as pessoas, uns admiravam, outros criticavam. Então, o que falta hoje? Mudar a legislação? O criminoso hoje comete um crime porque não teme uma punição, deve-se mudar o Código Penal. O Código Penal tem que ser mais rígido, mas o que adiantaria, gente? Só enrijecer a lei, punir, deixar mais rígido a punição. E não ter como investigar. Pior, e não ter como meios para se fiscalizar. O investigar é uma parte do fiscalizar. Eu digo um policial que, no meu estado, que está sem receber 13º desde 2017, salário atrasado, precisando de dinheiro para pagar a conta, imagine só se ele vai ter por mais que ele seja honesto, eu digo isso por mim também, não que eu cometa atos de corrupção, nem tampouco qualquer desvio de conduta, mas um policial que precisa, que necessita, que não fez uma economia, que não teve uma economia e se preparou para isso, ele tem um potencial. Mas não é porque eu tenho o favorecimento, eu tenho aquele momento. Muitas vezes ele não pede isso. Quando eu digo policial de qualidade, eu falo que na minha companhia, quando eu ocupei, dos 46 policiais que eu comandava, pelo menos 8 eram usuários de cracks. Mas estava lá usando. Policiais? Sim, policial é ser humano, gente. Eu digo só policial militar, não. É policial militar, policial civil, policial federal. Todos são pessoas... A gente não ganha insalubridade. Não. Ninguém está pensando no meu bem-estar mental. Não, mas está lá, mas tem lá atendimento médico, atendimento odontológico. Está escrito, mas não tem disponível. Eu digo isso porque é uma falta de respeito com um profissional que protege nossas vidas. Isso se estenda para professores, para médicos, para tudo isso. Então, tem que ter esse pensamento em construir legislação que sejam cumpridas por pessoas em condições. Não adianta o capitão ou o senador Stilson Valentim ir para outro país, fazer um estudo, um levantamento. Vai trazer lá, funcionou. Ótimo, nossa realidade é outra, nosso país é grande. O que eu estou falando é do meu estado, do Rio Grande do Norte.
Mas se eu for para o estado do Acre, já é outra realidade. Se eu for para Santa Catarina, é outra realidade. Se eu for passando pelo país, muda clima, muda vegetação, muda tudo, muda pessoas. Então não dá para se ter uma lei tão uniforme para ser aplicada de uma vez só. E poderia ter, já que a Constituição trata os estados de forma iguais. Deveria ter o quê? Um tratamento igual entre todos os entes. O meu estado está dependente, está totalmente falido praticamente. Não tem como pagar a folha de pagamento, não tem como pagar o funcionário público. Então, como a gente pode querer fazer algo se não tem um mínimo ainda? Então, é pensar nisso primeiro, tá bom? Senador, muito obrigada pela agradeço. entrevista. A você, muito obrigada pela atenção. Se você quiser rever esse programa ou outros programas da TV Senado, você pode assistir no site da TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica, uma sugestão, você pode ligar para 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.